E aí, exatalizadores, beleza? Professor Arthur na área aqui para o nosso videozinho semanal de Física e Matemática, tá? Então, para esse vídeo de hoje, eu separei o quê? Separei questões de Física da prova do vestibular de acesso da minha querida Universidade do Estado do Amazonas do ano anterior, ano de 2019, acesso 2020. Então, fica aí comigo que após a vinheta a gente vai ver as 3 primeiras questões resolvidas. Simbora! Então, exatalizadores, aqui a primeira questão da prova dizia o seguinte: um garoto segurando 2 pedras, uma em cada mão, está parado em uma ponte sobre um rio a 45 metros de altura em relação às suas águas. No instante t igual a 0, ele abandona a partir do repouso a pedra que está em sua mão esquerda. 1 segundo mais tarde, ele joga verticalmente para baixo da mesma altura a pedra que está em sua mão direita, com velocidade inicial v0. Adotando g igual a 10 metros por segundo quadrado e desprezando a resistência do ar, o módulo de V0 para que as 2 pedras toquem simultaneamente a superfície da água é... E aqui estão as nossas opções. Certo, então o que a gente tem aqui é a primeira parte é composta de um movimento em queda livre, né? Então você vê que ele tem uma pedra que está na mão esquerda, então essa pedra ela é deixada cair a partir do repouso. Então nessa situação, né, nós vamos ter o seguinte, aqui tem a pedra que vai estar na mão esquerda, e aqui você tem a pedra que vai estar na mão direita. A pedra que está na mão esquerda, ela é abandonada a partir do repouso, ou seja, a sua velocidade inicial é 0. Já a pedra que vai estar na mão direita, ela vai ser lançada 1 segundo depois, né? Então ela vai ter uma velocidade inicial aqui, v0, e essa é a pergunta da questão. Qual é a velocidade com qual ela foi lançada? Essas 2 pedras elas vão cair da mesma altura, né? Então a gente vai ter aqui que elas vão alcançar a superfície da água, né? E isso é a 45 metros de altura. Então o que é que a gente vai fazer? Eu preciso primeiro saber qual é o tempo que essa pedra que foi abandonada ela vai levar para tocar a superfície da água, tá? Porque depois eu vou descontar 1 segundo desse tempo, uma vez que a questão falou para nós que 1 segundo mais tarde ele joga a pedra da mão direita verticalmente para baixo, da mesma altura, e as duas vão ter que tocar aqui, ó, a superfície da água ao mesmo tempo, simultaneamente. Então façamos aqui o tempo que a pedra em queda livre vai levar para atingir a superfície. Tá? Então vamos colocar aqui o E que a gente está avaliando, aqui vai estar na mão esquerda, ok? Como esse movimento é queda livre, nós sabemos que a velocidade inicial é 0, nós vamos utilizar aqui as equações do movimento retilíneo uniformemente variado. Então a gente vai ter ΔS é igual a V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Esse movimento ele é retilíneo na vertical, ele é um movimento variado pela presença de aceleração constante, que é a aceleração gravitacional 10 metros por segundo quadrado. Fazendo as nossas substituições e sabendo que esse V0 aqui, ó, ele vai zerar essa parcela, porque o produto de um número com 0 sempre é 0. Então nós teremos 45 metros, que é aqui o nosso ΔS, deslocamento vertical, a altura. Aqui nós vamos ter 10 dividido por 2 vezes t ao quadrado, ok? Então 10 dividido por 2, 5. Então nós teremos 5 vezes t ao quadrado. Não, essa parcela aqui, essa divisão, ela dá 5. Esse 5 ele está multiplicando o meu t ao quadrado. Então eu desfaço essa multiplicação e a gente vai ter 45 dividido por 5 é igual a t ao quadrado, ok? Como nós queremos apenas t e não t elevado ao quadrado, a gente vai desfazer essa potenciação e 45 dividido para 5, 9. Então nós vamos ter raiz quadrada de 9 igual a t. Ora, esse t aqui, como a gente fez t ao quadrado, ele pode ter 2 opções. Ou ele pode ser mais ou menos 3, né? Isso implica para nós que o t ele pode ser mais ou menos 3. Como nós estamos falando de tempo, o tempo nós medimos, né, sempre a partir do 0, tempo inicial positivo. Por fim, o nosso tempo de queda vai ser de 3 segundos. Então, olha só, nós achamos aqui o tempo de queda para essa pedra da mão esquerda. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou descontar 1 segundo disso daqui, porque o que eu quero é a velocidade com que a outra pedra da mão direita vai ser lançada.
Então, nós vamos usar a mesma expressão, tá? Porque nós conhecemos a altura, nós teremos ΔS é igual a V0 vezes T mais a T ao quadrado sobre 2. Nosso ΔS deslocamento vertical, 45. Nosso tempo de queda vai ser 3 menos 1, ou seja, 2 segundos. Então, eu vou ter 2V0 aqui, mais 10 sobre 2, vezes 2 ao quadrado. Né, que nós temos o tempo de queda. Tá? Então, vamos arrumar aqui, ó, essa parcela aqui. Tá? A gente pode resolver ela direto logo. Então, eu vou ter 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 10, 40. E 40 dividido por 2, 20. Ora, então nós teremos aqui 45 menos 20 é igual a 2 vezes V0. Por quê? Porque aqui esse 20, né, essa parcela que vai dar 20, ela vai estar adicionada a 2V0. Então, eu desfaço essa adição, né? Então, eu vou descontar 20 de 45, que isso vai me dar 25, e o meu V0 ele está multiplicado por 2. Então, eu desfaço isso, e eu vou ter 25 dividido por 2 é igual à velocidade inicial V0 da pedra da mão direita, que dividido, nós vamos encontrar aqui 12,5 metros por segundo. Beleza? Então, olha só, nós fechamos aqui a questão 63 com a letra C. Ela precisa ser lançada com uma velocidade inicial de 12,5 metros por segundo para que as duas pedras alcancem a superfície da água simultaneamente ao mesmo tempo. Beleza? Questão 62 da nossa prova, exatalizadores. Essa questão aqui falava sobre a terceira lei de Kepler na parte de gravitação universal, tá? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos dois satélites de Marte, que é Phobos e Deimos. É informado para nós as nomenclaturas que nós vamos usar, tanto para o período de rotação deles, quanto para o raio médio de suas órbitas. Beleza? Então, nós sabemos o seguinte, que o período de rotação de Deimos é igual a 4 vezes o período de rotação de Phobos. E que o raio médio de Deimos, a razão entre esse raio e o raio de Phobos é o valor que nós queremos procurar. Certo? Então, para a gente começar, vamos lembrar o seguinte. A terceira lei de Kepler, né? Vamos colocar aqui. A terceira lei de Kepler, ela informa para nós o seguinte, né? Que o quadrado do período de rotação de um dado planeta, ele é diretamente proporcional ao cubo do raio médio da sua órbita, tá? E esse K aqui, que é a constante de proporcionalidade, ela é chamada de constante de Kepler, tá? E ela tem um valor para cada sistema que é avaliado, né? Nós temos aqui o nosso sistema solar, a constante de Kepler tem um valor. Para outros sistemas solares, nós conseguimos, através dessa expressão, uma outra constante. Então, já que esse valor é constante, nós podemos isolar ele aqui, né? E nisso nós ganhamos essa razão. K, que é igual a T elevado ao quadrado, dividido por R ao cubo. Como esses Marte e Phobos fazem parte desse sistema, é óbvio que a constante vai ser igual para eles. Então, né, portanto, a gente vai ter TD ao quadrado sobre RD ao cubo é igual a TF ao quadrado sobre RF ao cubo, certo? Aqui a gente já vai fazer o seguinte, vamos isolar, vamos fazer meio pelos extremos, né, já que eu tenho uma proporção, então segue para nós o quê? Como eu quero a razão RDRF, eu já vou arrumar ela dessa forma, tá? Então nós vamos ter TD ao quadrado sobre TF ao quadrado é igual a RD ao cubo sobre RF ao cubo. Aqui nós temos uma propriedade de potenciação, né? Então nós podemos escrever essa base aqui em forma fracionária, colocando em evidência o expoente, né, das potenciações. Nós vamos ganhar aqui o seguinte. Então eu vou ter TD, TF
ao quadrado é igual a RD RF ao cubo. Certo? Isso vai facilitar o nosso cálculo agora. Por quê? Porque eu sei que TD é 4 vezes TF. Então, se eu chegar aqui e isolar, olha só, se eu pegar TD, pegar esse TF que está multiplicando e desfazer essa multiplicação, eu vou ter TD TF é igual a 4, que é essa razão que está aqui, ó. Seguindo o nosso cálculo, a gente vai ter 4 elevado ao quadrado é igual àquela razão RD, RF ao cubo. Beleza? Então, 4 ao quadrado, 16. A gente desfaz essa potenciação aqui. Então, nós vamos ter a raiz cúbica de 16 é igual à nossa razão RDRF. Tá? Ora, pensa comigo. Raiz cúbica de 16, você sabe que 16 a gente pode escrever ele como 8 vezes 2, e nós sabemos que o 8 ele tem raiz cúbica, né, que é 2. Fazendo essa escrita aqui, ó, se nós fôssemos fazer assim, ó, raiz cúbica de 16 é igual a raiz cúbica de 8 vezes 2. O 8, a raiz cúbica dele é 2. Portanto, nós teremos 2 vezes a raiz cúbica de 2. Tá? Agora pensa comigo aqui no seguinte. Raiz cúbica de 2, ela está entre quais números? Né? Então, nós podemos escrever o seguinte, ó, a raiz cúbica de 1, que nós sabemos que é igual a 1, ela é menor, com certeza, do que a raiz cúbica de 2. E a raiz cúbica de 2 é menor do que a raiz cúbica de 8, que é igual a 3. Certo? Então, que é o próximo número que tem raiz cúbica exata, né? Então, o primeiro é 1, depois nós vamos para o 8. Então, pensa comigo, olha só. Aqui está entre... Aqui 2, na verdade, né? Coloquei 3, perdão. Então, aqui é 2. Olha só, a raiz cúbica de 2 está entre 1 e 2. Tá? Então, 2 vezes um número que é maior do que 1 e menor do que 2. Então, esse resultado dessa multiplicação, ele vai ser o quê? Ele vai ser um resultado que vai ser maior do que 2 e menor do que 4. Nas nossas opções, o único valor que nós temos aqui é a letra D, B, 2,5. Portanto, esse é o valor da razão aproximadamente que nós queríamos. 2,5. Beleza? Tá? Então essa dica aqui é muito bacana para você fazer a avaliação de raízes. Isso vale para raízes quadradas e raízes cúbicas. Qualquer raiz que você quiser escrever, você precisa avaliar uma aproximação. Tá bom? Então aqui nós vimos que o nosso resultado só poderia ser o 2,5 aproximadamente. Então, exatalizadores, essa daqui é a última questão do nosso vídeo, para ele não ficar muito longo, tá? Vai ter a parte 2 para a gente terminar essa prova de física. E essa questão 63 diz o seguinte, você tem uma esfera de massa de 200 gramas, ela está presa em uma extremidade, a uma extremidade de uma mola, tá? Que tem uma constante elástica de 400 newtons por metro. Essa mola é uma mola ideal, tá bom? E a outra parte da mola está presa a uma haste aqui, ó, numa superfície horizontal, certo? Então, e esse ponto é fixo. Esse sistema formado aqui, ele é posto para girar, tá? E depois que a mola ela alcança um comprimento de 40 centímetros, ele fica estabilizado e a velocidade acaba se mantendo constante em 12 metros por segundo, velocidade escalar, tá? E aí vem a pergunta da questão, desprezando os atritos, o comprimento natural da mola é zero. Porque antes de colocar essa mola aqui para girar, né, essa esfera para girar, a mola estava relaxada, estava no comprimento natural dela. A partir do momento que ela foi posta para girar, ela começou a se alongar, se deformar, até chegar na estabilidade em 40 centímetros, onde a velocidade ficou em 12 metros por segundo. Agora pensa comigo, o que está acontecendo aqui? Como a gente tem um movimento circular, essa mola, o que garante esse movimento acontecer, nós sabemos que é a força centrípeta, né? Que ela está apontada aqui, ó, para o centro do movimento. Então nós temos a força centrípeta. E nós conhecemos a expressão, né, que força centrípeta, ela é massa vezes a velocidade escalar ao quadrado
dividido pelo raio do movimento, ok? Agora, se ela que garante o movimento circular acontecer, a outra garantia desse movimento estar acontecendo é justamente o fato da mola estar presa à esfera. Ou seja, aqui existe a ação da força elástica que mantém a esfera presa e faz com que o movimento possa ser executado. Então, em termos de intensidade, né, essas duas aqui são equivalentes à força elástica, que a gente sabe que é K vezes X, onde X é a deformação da mola. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aqui primeiro fazer o cálculo, tá, da força centrípeta e depois nós vamos igualar a intensidade dessa força à intensidade da força elástica, ok? Então, força centrípeta inicialmente, a massa 200 gramas, mas lembra que no SI precisamos colocar isso em quilogramas. Então vai ficar 200 dividido por 1000, que é 0,2. A velocidade, nós temos, já está na unidade do sistema internacional, 12 metros por segundo, então vai ficar aqui 12 ao quadrado. Isso dividido pelo raio, que é o comprimento da mola quando ela fica estabilizada a 40 centímetros. Transformando em metros por causa do SI, isso vai ser 0,4. Beleza? Então presta atenção comigo no seguinte, ó. Esses dois aqui, eles 0,2 está dividido por 0,4. Lembra que quando você tem números decimais com a mesma quantidade de casas decimais, você pode simplesmente tirar a vírgula do número e dividir eles como ficam. Então aqui eu vou tirar a vírgula, vai ficar 2, e aqui eu vou tirar a vírgula, vai ficar 4, né? Então nós teremos aqui 2 quartos vezes 12 ao quadrado, que é 144. Beleza? Então agora a gente faz o seguinte, ó. Aqui você pode escolher o caminho, você pode multiplicar primeiro por 2 e depois dividir por 4, mas eu prefiro a gente simplificar, aqui vai ficar 2, né? Eu divido ambos por 2, e aí eu vou ter 144 dividido para 2, que isso dá para nós 72 newtons. Ou seja, essa força que está aqui, ela tem a mesma intensidade que a força elástica está fazendo. Portanto, né? Portanto, a gente vai ter 72 tem que ser igual a K vezes X. Qual é a nossa constante elástica? 400. 400 vezes X. Desfazendo esse produto, a gente vai ter 72 é igual, ou X é igual a 72 vezes 400. Aqui você pode fazer o seguinte, 72 dividido para 4, vamos simplificar isso para 4 para você ver como que vai ficar legal. Se eu dividir aqui tudo isso por 4, eu vou encontrar 18 centésimos. Ou seja, o que é que são 18 centésimos? Isso é equivalente a 18 centímetros. Né? Eu tenho 18 centésimos de metro, ou seja, eu tenho 18 centímetros. E a pergunta foi, qual é o comprimento natural da mola? Isso foi a deformação, ou seja, os 40 centímetros que ela teve quando foi estabilizado é igual ao seu comprimento inicial mais a deformação de 18 centímetros. Portanto, L0 vai ser 40 menos 18, que isso dá para nós 22 centímetros. Ou seja, o comprimento natural da mola é a opção letra D, 22. Tá bom? Então é isso daí, exatalizadores. Essas eram as questões de hoje, tá? Eu vou fazer uma próxima parte para a gente fechar essa prova e eu vou ver como que a gente faz. Se a gente resolve a parte específica da prova logo em seguida, ou então a gente faz a de matemática, tá? Para a gente revezar um pouco, eu acho que eu vou fazer a de matemática dessa mesma prova de acesso, e aí depois a gente parte para a parte específica, matemática e física, tá bom? Então deixa aí nos comentários se você curtiu, o que você acha que pode melhorar nos nossos vídeos, tá bom? Então comentários sobre quais próximos vídeos você quer ver aqui, se você quer mais videoaulas explicando o assunto, ou se você quer assim resolvendo exercícios e aprendendo através da resolução deles, tá? E também peço que você já deixe seu gostei e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Não custa nada e você ainda fortalece aqui o canal para ele crescer e alcançar mais pessoas, para o YouTube indicar o nosso canal
para mais pessoas que estejam nesse lugar também buscando reforço e buscando também resolução de questões e aprender através dessa maneira, tá bom? Então siga o Exatalizando lá nas redes sociais também, tem Facebook e tem o Instagram, o @exatalizando.oficial, onde eu coloco resumos, eu faço a chamada dos vídeos e você pode interagir melhor comigo ali e também mandar suas sugestões, tá certo? Então até nosso próximo vídeo e tchau!